Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E agora nós vamos comentar o pergaminho número 8. Hoje centuplicarei o meu valor. Vamos lá. Uma folha de amoreira tocada pelo gênio do homem torna-se seda. Observa bem. Uma folha de amoreira. Vai lá o bichinho, vai comer a folha da amoreira e depois vai aquele bichinho da seda, né? Vai fornecer a seda. Mas precisou de uma ação do homem para gerar um valor para aquela folha de amoreira. Se a pessoa não tivesse chegado lá e desenvolvesse a cultura do bichinho, da seda, para desenvolver depois um tecido fino, ia continuar do mesmo jeito. Qual que é o que a gente tem que prestar atenção aqui? A ação do homem sobre a folha de amoreira, sobre a cultura do bichinho da seda, gerou valor. Vamos lá, guarda essa. Então, essa ação gerou valor. Vamos lá. Um campo de barro tocado pelo gênio do homem torna-se um castelo. Então, a pessoa foi lá, tocou o barro e transformou, mudou a forma daquilo em algo de valor. A lã tosquiada da ovelha, tocada pelo gênio do homem, torna-se um vestuário para um rei. Então percebe que às vezes a coisa está lá no seu primeiro estado, mas alguém foi lá e transformou aquilo, gerou um valor de novo. Se é possível as folhas do barro, a madeira e a lã terem seu valor centuplicado, sim, multiplicado pelo homem, não posso eu fazer o mesmo com o barro que leva o meu nome? Quer dizer, não posso eu fazer o mesmo por mim? Então, se ele pegou a folha da moreira e fez a cultura do bichinho da seda e transformou num tecido fino, por que não posso trabalhar em mim? Então, nós podemos trabalhar em nós e nós até devemos trabalhar em nós, gerando valor sobre nós. E esse valor não é só para nós, esse valor também vai ser para em benefício do ambiente onde estivermos. Vamos lá. Sou comparável ao grão de trigo, que enfrenta 3 futuros. Pode ser ensacado, virar farinha, pode ser lançado à terra e crescer. Então, nós temos as opções. Aí nós é que vamos escolher aquilo que for melhor. Então, às vezes, a gente não consegue ver de primeira o valor que uma coisa pode gerar. Então, observa aí em você. Você tem algumas coisas em você que podem ser trabalhadas e podem ser acrescentadas um valor? Tenho certeza que sim. Sou comparável ao grão de trigo, com apenas uma diferença. O trigo não pode escolher. Eu posso escolher. Nós, seres humanos, temos essa capacidade de escolher, muitas vezes esquecida, mas nós temos essa capacidade de escolher e podemos escolher. Um pouquinho de água. Nós não precisamos ficar sempre da maneira como nós estamos. Podemos escolher transformar aquilo. Podemos escolher nos transformar. Transformar quer dizer mudar a forma. Para crescer e multiplicar, é necessário plantar o grão do trigo na escuridão da terra. Então, quando nós estamos passando por essa transformação, a gente vai precisar fazer essa plantação. E de começo, no início, vai estar lá, a sementinha vai estar lá embaixo da terra. Nós precisamos cuidar dessa sementinha para que ela germine. Está lá debaixo da terra, não estamos vendo nada. Mas se nós cuidarmos dela, ela vai germinar forte. Para crescer e multiplicar é necessário plantar, né, o grão de trigo na escuridão.
Como o grão de trigo que brota e floresce é apenas nutrido com chuva e sol e ventos quentes, eu também devo nutrir meu corpo e minha mente para realizar meus sonhos. Então vamos lá. Eu vou procurar gerar valor sobre mim mesmo, fazer a transformação sobre mim. Para isso, eu preciso nutrir a minha mente e preciso nutrir o meu corpo. Essa nutrição da mente, como é que eu faço? Eu evito coisas ruins na minha mente. O que seria uma coisa ruim? Por exemplo, se ater somente em notícias ruins, se ater somente em conversas de fofoca, se ater somente a redes sociais, se ater somente a conversas que não levam a nada. Então, se eu fizer isso, eu vou estar nutrindo minha mente, mas de coisas ruins para baixo. Então, eu preciso cortar essas coisas e passar a colocar coisas boas. Por exemplo, uma boa leitura, um bom podcast, conversar com pessoas que a gente percebe que são pessoas que buscam o bem, que buscam crescer. Isso daí que é nutrir bem a nossa mente. E o nosso corpo também. Precisamos cuidar do nosso corpo. Precisamos tomar água regularmente, sono, uma alimentação, uma atividade física. Então, nós precisamos de cuidar de nós, tanto na parte da mente quanto na parte do corpo. Só esse cuidado, nós mesmos vamos perceber o carinho que nós estamos tendo conosco e vamos passar a ver um pouco mais de valor em nós, só por estar fazendo isso. Vamos passar a desenvolver. E isso é refletido no outro. Mas para crescer a grande altura do trigo, o trigo deve esperar pelos caprichos da natureza. Eu não necessito esperar, pois tenho o poder de escolher meu próprio destino. Quer dizer, entrar em ação. O que ele está querendo dizer aqui, que nós vamos plantar, vai ter o tempo, né, da sementinha germinar. Nós precisamos cuidar do corpo, cuidar da mente, mas nós não precisamos esperar para poder entrar em ação para fazer isso. Nós podemos já de imediato já entrar em ação e começar a cultivar. Aí, o que a gente precisa fazer? Adquirir novas habilidades. Nós vamos perceber o que completaria aquilo que eu preciso fazer, que habilidade que eu preciso aprender. Aprender coisas novas. Todos os dias a gente pode começar a aprender coisas novas. Não é só... E não precisa ser só naquela área. Sabe o que é interessante? Que não precisa ser só naquela área que eu quero desenvolver. Se eu aprender coisas novas em outras áreas também, eu vou começar a adquirir novas habilidades que em algum momento vai ser usada naquele meu objetivo. Vamos lá. E como realizarei isto? Primeiro, estabelecerei objetivos para cada dia, cada semana, cada mês e cada ano. Então, eu vou estabelecer um objetivo maior. O que eu quero? Qual o resultado final que eu quero daqui a um ano? Aí, eu vou fazer a seguinte pergunta. O que eu posso fazer nos 3 primeiros meses, nos 90 dias? Ok? Aí depois vem para a próxima, vamos repartir mais um pouquinho. O que eu posso fazer já nesse mês? Que habilidades eu posso adquirir já nesse mês? Que ação que eu posso investir já nesse mês? Vamos quebrar mais um pouquinho. Que ação que eu posso investir essa semana ainda? Ao final dessa semana, o que eu preciso entregar? O que precisa estar pronto? Vamos quebrar mais um pouquinho. O que eu preciso fazer hoje para contribuir para aquilo que eu quero, que eu preciso fazer hoje no curto prazo, que eu preciso fazer hoje para plantar para o médio prazo, e o que eu preciso fazer hoje para plantar para o longo prazo. Todos os dias a gente planta e todos os dias a gente colhe, se a gente tiver plantado. Então, todos os dias a gente precisa plantar um pouquinho. Para isso, é importante que a gente tenha uma agenda para fazer essa sequência, para ter um rumo para onde caminhar, para não ficar disperso para lá e para cá. Se a gente não tiver foco, se ficar disperso,
Aí não dá certo. Não pode espalhar os esforços, tem que ser focado para dar certo. Vamos lá. Devo ter objetivos antes que minha vida se cristalize. Quer dizer, eu preciso sempre ter um objetivo. Ao estabelecer meus objetivos, pensarei em meu melhor desempenho passado e o centuplicarei. O que você fez que já deu certo? A gente precisa pensar, relembrar daquilo que eu fiz, como que eu agi antes para fazer aquilo ter dado certo. Outra coisa, eu já falei lá atrás, desenvolver novas habilidades e aprender coisas novas. E procurar sempre agir com esforço. De novo, não é o esforço extenuante, mas é um esforço focado, é uma ação pensada, intencional. A altura dos meus objetivos não me apavorará, embora possa tropeçar frequentemente antes de alcançá-lo. Muitas vezes não dá certo exatamente como nós planejamos, mas isso já é esperado, isso é normal. Nós vamos sempre arrumando a nossa rota, porque o dia a dia vai acontecendo e é normal alguma coisa não sair conforme a gente esperava. Pode ser que aquilo que não saiu conforme a gente esperava seja uma semente para algo melhor ainda, e pode ser que precisamos realmente corrigir alguma rota. Mas o importante é ter em mente o que é preciso ser feito para um resultado final. E assim, como o sol aquece a terra para fazer com que brote a semente de trigo, também as palavras desses pergaminhos aquecerão minha vida e transformarão meus sonhos em realidade. Quer dizer, ele vai estar sempre relembrando o que os pergaminhos disseram para ele, né? Todas as ações do pergaminho, ele vai estar sempre colocando em prática, para facilitar o caminho dele na execução daquele objetivo que tem em mente. Vamos lá. Sempre elevarei meus objetivos tão logo os atinja. Então, aqui ele fala de não ficar parado em uma coisa só. Acabei de realizar aquele objetivo, já passo para outro. Sempre em andamento, sempre em movimento, sempre um nível acima. Nada de ficar estacionado, nada de ficar parado. Sempre me esforçarei para fazer a próxima hora melhor que a hora presente. Aqui ele fala de estar sempre caprichando, cada vez mais. Quanto mais eu executo, melhor eu fico. Contudo, jamais proclamarei minhas realizações. Deixarei, ao contrário, que o mundo se aproxime de mim com louvores e que eu possa ter sabedoria de recebê-los com humildade. Então ele vai estar sempre se esforçando, sempre colhendo algum resultado, mas não é porque tem um resultado que vai parar de agir, ou que não é porque tem um resultado que vai se achar, vai começar a se gabar. Não é por aí que as coisas funcionam. E feito isso, repetirei a façanha e repetirei de novo. Haverá espanto e estupefação diante de minha grandeza. Então aqui ele sempre fala, né? Deu certo algum movimento, repetir aquele movimento, sempre buscando melhoria, sempre em melhoria. Manter-se sempre em movimento, manter-se sempre em evolução. É disso que ele trata aqui. E conforme ele for melhorando, né, nem ele vai se reconhecer, nem você vai se reconhecer, nem eu vou me reconhecer. Por quê? O que garante que a gente melhore é estar sempre em movimento. Então, estando sempre em movimento e buscando a melhoria, seguindo aqui os ensinamentos, né, do pergaminho, obviamente que alguma mudança positiva vai acontecer. E a partir dessa mudança positiva, nós vamos estar sempre implementando para algo melhor. Deixa eu ver. Bom, então,
isso daqui é uma maneira assim da gente procurar agregar um pouco mais de valor a nós mesmos, né? Trabalhar no nosso desempenho, no nosso desenvolvimento, trabalhar as nossas habilidades, e isso vai multiplicando e centuplicando o nosso valor. Não parar de estudar, não parar de aprender, cortar aquilo que não agrega. Nós precisamos sempre estar olhando para isso. Aquilo que não agrega, ter coragem de cortar. E aquilo que agrega, ter coragem de implementar. Para tudo a gente precisa coragem. De uma forma ou de outra, o tempo vai passar. E se nós não trabalharmos em nós, futuramente eu acho que vai dar, como que eu vou dizer assim, não vai dar legal, né? Provavelmente vai gerar um arrependimento, ainda mais sabendo disso. Aproveitando que nós sabemos disso, nós vamos trabalhar em nós de forma positiva, melhorando a nós mesmos. Lembrando, né, que não é só nós que seremos melhorados, nós seremos melhorados. Quem está ao nosso redor, nossa família, nossos amigos também vão colher o fruto daquilo que a gente trabalhou em nós, nosso ambiente, nossa comunidade, nossa cidade, tudo começa a melhorar. É como se tivesse um lago. Você tá com uma pedrinha, lembra que forma uma onda? Então, a partir do momento que eu trabalho em mim para melhorar, essa onda se espalha também. O que não vale é ficar parado. Falou? Bom, então agradeço você se você ficou até esse momento. Se você gosta desses assuntos, considere se inscrever no canal. Se você gosta de comentar sobre esses assuntos, por favor, comente. Se tiver alguma dúvida, comente. E era só isso por hoje e seguimos para o próximo pergaminho. Estamos quase acabando, tá? Fica com Deus, um forte abraço e até o próximo pergaminho. Tchau!